Bom dia a todos, a todas. Vamos começar um novo dia no simpósio. Eu agradeço a presença de todos. Eu queria convidar para formar a mesa o professor Maurício Barreto, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, professor honorário da London School of Hygiene and Tropical Medicine, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da The World Academy of Sciences. Gostaria de convidar também Marta Rubio Codina, pesquisadora sênior em economia no Center for Evaluation of Development Policy do Institute for Fiscal Study em Londres, atualmente na área de proteção social e saúde do Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington, PhD em economia pela Universidade de Toulouse. Temos, então, pesquisadores ilustres para compor essa mesa, que tenho certeza vão fazer apresentações muito interessantes. Nós temos, então, 20 minutos para cada um dos palestrantes e depois vamos ter um tempo para perguntas. Podemos começar, então, com o professor Maurício Barreto. Bem, bom dia, obrigado aqui o convite para estar nesse importante simpósio. E eu sou médico, epidemiologista, e trabalho com alguns temas de investigação. E um dos temas que me interessam muito é avaliar impactos de grandes intervenções sobre a saúde, em especial a saúde da criança. E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje, né, algumas experiências nessa linha. Mas antes, para introduzir o tema, eu queria mostrar o Brasil. Eu acho que o tema desse seminário é muito interessante, porque nós estamos falando de desenvolvimento infantil, mas desenvolvimento infantil num país em transição, um país em mudança, né? Até pouco tempo nós tínhamos grandes parcelas da população desnutridas, né, grandes incidências de doenças infecciosas, né, e isso tem mudado um pouco nesse país. E é exatamente esse quadro que eu gostaria de apresentar inicialmente e mostrar, né, resultado de algumas avaliações mostrando intervenções que tiveram sucesso ou contribuíram para esse processo de mudanças, né. Esse aqui é o IDH brasileiro, vocês veem em 20 anos, né, o quanto mudou o Brasil em termos do IDH. Aqui é um quadro muito interessante da desnutrição infantil, né. Na década de 70, né, 60% das crianças mais pobres desse país eram desnutridas, né. O quadro era realmente alarmante, né. Se vocês olham, né, o último inquérito nacional que nós temos, 2006, 2007, embaixo, né, a última linha, vocês veem a diferença que houve nesse tempo, né? Quer dizer, possivelmente, nós não temos inquéritos nacionais mais recentes, mas possivelmente esse quadro ainda vai estar melhor do que estava há quase 10 anos atrás, né? Atualmente, a FAO liberou o mapa da fome no mundo, né, e pela primeira vez o Brasil ficou branco, né? O Brasil se compara com os países do primeiro mundo em termos de nutrição. Quer dizer, isso é um grande, né, o Brasil entra de maneira contundente, né, na minha visão, a se tornar um país realmente desenvolvido. Quer dizer, enquanto nós temos desnutrição em larga escala, né, almejar ser um país desenvolvido era uma coisa impensável, né? Eu acho que agora isso dá um pouco de satisfação para todos aqueles que, como eu, trabalham no campo da saúde e da nutrição humana, né? Aqui a mortalidade infantil, né, o Brasil também tem conseguido grandes avanços e redução da mortalidade infantil, né? Hoje nossa mortalidade infantil está abaixo de 15, né, por 1000 nascidos vivos, o que evidentemente ainda não compara com os países do primeiro mundo, mas acredito que dentro de mais alguns anos, continuado as atuais políticas no campo da saúde infantil, nós poderemos almejar uma posição de maior destaque, né? Mesmo, vocês veem aqui é um mapa do Brasil, em que os municípios foram classificados pelo IDH do ano 2000 em quintis, né? Os vermelhos são os mais pobres, que estão exatamente norte e nordeste do Brasil, e os azuis são os mais ricos, né, com o IDH maior,
muito concentrado no sul e sudeste do Brasil. Mas vocês veem que esses dados, eles não são de redução, não são exclusivos das zonas mais ricas, né? Vocês veem que mesmo nas zonas do primeiro quintil, que é esse preto superior, né, você vê redução da mortalidade infantil, né? Então, nós estamos marchando quase que para uma convergência da mortalidade, né? Quer dizer, em mais algum tempo nós teremos, e são reduções significativas nesses municípios, mesmo os mais pobres, né? A taxa de diarreia, né, mortalidade por diarreia, vocês veem que é uma redução imensa que ocorre, né, principalmente nos municípios mais pobres, que ainda tinha taxas altas, né, no início da década de 2000, que é o que esse gráfico mostra, você vê as reduções significativas. Né, mortalidade por doenças respiratórias, né, também há reduções importantes, né? Bem, então, evidentemente, o que causa isso, né? Como pesquisador, me interessa muito, e outros pesquisadores, outros epidemiologistas aqui no Brasil, quer dizer, a gente trabalha com esse desafio de um pouco entender, né, o que é que está acontecendo no país, né? Entender do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista independente, né, o que é que contribuiu para essas mudanças ocorrer. No ponto de vista científico, isso tem grande relevância, né, porque vai mostrar efetivamente aquilo que contribuiu e aquilo que não contribuiu para esse processo de mudança. Evidentemente, isso não é uma tarefa fácil, né? Tem uma série de desafios conceituais e metodológicos, né, para avaliar esses processos, né? E o que eu gostaria de mostrar é alguns exemplos desses desafios, né, e algumas coisas concretas para vocês refletirem no debate. Aqui é um resultado de um estudo que nós fizemos há poucos anos atrás, na cidade de Salvador. Salvador foi uma oportunidade grande, é onde eu moro, mas, por acaso, em Salvador, um governador do estado resolveu fazer um grande programa de saneamento em Salvador. Salvador tinha 25% da cidade era coberta por saneamento. E esse governador resolve, né, implementar um amplo programa de saneamento e, em poucos anos, a cidade muda, né? Então, isso abriu uma janela de oportunidade imensa para avaliar o papel do saneamento, né? Por incrível que pareça, a ideia que saneamento beneficia a saúde vem do século XIX, né, do Snow, no século XIX, mas até hoje existem debates, né, o quanto isso impacta. E, principalmente, a avaliação das alternativas latino-americanas, porque diferente se você vai para os países da África, e mesmo algumas experiências antigas aqui no Brasil, na zona rural, que eram colocar latrinas isoladas, né, nas casas. Hoje, a opção que nós temos de saneamento são os grandes sistemas de saneamento, que são obras complexas de engenharia, com grandes investimentos, né? E, evidentemente, estudar o benefício ou não desses investimentos vai justificar e dar mais força para que os investimentos ocorram, né? Então, em Salvador abriu assim, uma janela de oportunidade que, em poucos anos, você mudou a cidade e nós, como grupo de investigação, fomos compelidos, né, a investigar os impactos na saúde e também, junto com colegas de outras disciplinas, inclusive economistas, né, avaliar algumas implicações econômicas, né, dessa intervenção. Então, eu não vou apresentar em detalhe, aqui é uma foto de Salvador, né, grande. Então, Salvador, basicamente, ele tinha saneamento na zona mais rica da cidade, né, aquele centro, aquela ponta ali, e o resto da cidade não tinha, né? Então, essa obra permitiu e deu continuidade, e hoje se continua, na verdade, quer dizer, hoje Salvador tem uma situação razoavelmente positiva de saneamento, com uma cobertura bem acima de 80% da população já ligada a redes de saneamento. Mas para avaliar isso, não é uma tarefa fácil, né? Você precisa construir uma série de complexa, porque alguns avaliadores trabalham muito com avaliações experimentais, com estudos randomizados, comparando grupos, mas intervenções públicas de larga escala não é possível fazer isso. Quer dizer, as avaliações públicas de larga escala, temos que usar métodos chamados observacionais ou quase experimentais de avaliação. Então, exige do investigador alguns esforços extras, né, em termos de elaboração de quadros conceituais. Por quê? Porque se o seu desfecho é a saúde infantil, uma série outra de fatores, além do saneamento, está atuando sobre a saúde infantil, positiva ou negativamente, né? Então, como decompor esses fatores para você estudar que o saneamento efetivamente, quer dizer, você mensurar o papel do saneamento vis-à-vis outros fatores que estão atuando. Então, esse é o grande desafio, né, investigativo, né, é exatamente isso.
Então, exige, nesse caso aí, a intervenção principal era a cobertura de saneamento, mas tem outra série de medidas, né, e ações no campo da saúde, no campo ambiental, que atuam, né, e que contribuem para a melhoria da saúde infantil. Então, mas no final, saíram alguns estudos desse resultado, aqui está dando exemplo de um, quem quiser ler em detalhes essa investigação, né? Mas o que nós mostramos, aqui outros modelos, mas eu queria só resumir os pontos, né? O saneamento de Salvador, em poucos anos, né, ele reduziu em 20% as diarreias, né? A prevalência de diarreia na infância, né? Isso foi mensurado muito cuidadosamente, né? Com bastante precisão, para a gente ter essa medida. E mais do que isso, nas áreas mais pobres da cidade, essa redução foi da ordem de 40%. Quer dizer, isso é uma mudança significativa, né? Que, se você pensar que essa redução se dá, né, chega à ordem de 40% de redução, com um único programa, né, em pouco mais de 6, 7 anos, né, ter esse tipo de redução. E, mais do que isso, nas infecções por aumentos intestinais, que é ainda um dos problemas grandes da população infantil em certas áreas, principalmente as áreas mais pobres do Nordeste e do Norte, né? Vocês veem aí, tem reduções bastante significativas, ainda maiores, né, na prevalência de ascaris, em torno de 50%, prevalência de triquiúris, 72%, e giardia duodenale, 62%. Todos esses parasitas contribuem imensamente para a desnutrição, né? Não sei se vocês sabem, a desnutrição não é só um fenômeno alimentar, né? A doença infantil, ela agrava a desnutrição, porque ela consome a energia da criança, né? E isso são fatores de agravamento. Então, você retirar essas infecções, né, você está contribuindo, né, para a nutrição e, consequentemente, para o desenvolvimento infantil, né? Há muitas, hoje, investigações que mostram, né, que um dos fatores de impedimento do desenvolvimento infantil são exatamente infecções desse tipo, né, e a alta prevalência dessas infecções em alguns ambientes são forças que atuam contrárias ao desenvolvimento infantil. Então, vocês veem, quer dizer, em pouco mais de 6, 7 anos, Salvador, a população infantil de Salvador teve avanços importantes, né, em alguns indicadores de saúde. Tem outros achados, eu vou passar para outro ponto para não me alongar. Há algumas avaliações econômicas também, além de avaliações de custo-efetividade, que há interesse muito, mas uma colega economista, a doutora Andréa Santos, coordenou uma linhagem de investigação que nós estávamos muito interessados em conhecer por que o saneamento, normalmente em políticas públicas, é tido como patinho feio, né? É uma coisa é muito difícil, os políticos não gostam de saneamento, porque o saneamento não dá voto, né? É muito caro e não dá voto e tal. E a gente procurou entender, né, em vez de só do custo, né, mas o que a população pensa sobre o saneamento, né, usando métodos hoje que economistas utilizam, né? Os economistas têm mudado muito para estudar o comportamento humano, né, não só a frieza dos números econômicos, né? Então, a gente percebe claramente, né, eu não vou aqui usar também meu tempo, mas que a população estava extremamente satisfeita com os benefícios, né, não só aqueles mais mensuráveis, no ponto de vista econômico, como a melhoria de sua habitação, a valorização da sua habitação, mas também algumas percepções, né, positivas que o saneamento trazia, né, de odor, de melhoria da sua ideia de saúde, né, e outros conceitos que eram importantes para isso, como efeito do saneamento. Então, isso é importante porque a meu ver, dá fundamento, né, a pensar que saneamento não é tão patinho feio, né? Realmente há uma demanda da sociedade por saneamento que talvez não se expresse tão claramente como outras demandas sociais, né? Um outro programa que a gente tem trabalhado bastante, né, é o programa Saúde da Família. O Brasil tem, você vê aí, desde já algumas décadas, o Brasil vem desenvolvendo, né, a sua estratégia de atenção primária, seguindo os princípios da Organização Mundial de Saúde de Alma-Ata, né, que o sistema de saúde deve ser fundado na atenção primária, né? O Brasil optou por essa estratégia que chama Saúde da Família, muitos de vocês conhecem, né?
E isso tem se espalhado, né, rapidamente no país, e você vê hoje, grande parte da população e dos municípios brasileiros tem algum tipo de atividade de saúde da família, e muitos com altíssima cobertura, né, praticamente de toda a população. É um programa complexo, né, envolve grupos de apoio, envolve equipes, né, lideradas por médicos, enfermeiras, outros tipos de pessoal, e hoje está se desenvolvendo todo um sistema de apoio a esse sistema de atenção primária. Então, é um projeto nacional que está em desenvolvimento. E vários grupos no país tiveram oportunidade, estão tendo a oportunidade de avaliar os efeitos disso sobre a saúde. O que eu vou apresentar aqui é um dos estudos conduzidos por meu grupo, né, em que vocês veem, também não dá para apresentar detalhes metodológicos, o artigo está aí, quem quiser tiver interesse na leitura, né, mas nas áreas onde o PSF se consolida, né, há claro benefício em termos de redução da mortalidade infantil, né? Então, vocês veem aí a redução da mortalidade, né, esses números aí, aparentemente, mas eles significam que, à medida que você aumenta a cobertura do Programa de Saúde da Família, há maior redução das taxas de mortalidade infantil, seja mortalidade neonatal, seja mortalidade pós-neonatal. Né? E também que ele contribui para ampliação de uma série de atividades, como ampliação da cobertura vacinal, né? Maior grau de consultas e de acesso ao sistema de saúde, né? E benefícios específicos, né? Vocês veem aí mortalidade por diarreia, mortalidade por doenças respiratórias na infância, são contribuições da ampliação do Programa Saúde da Família. Então, é um programa, evidentemente, que está ainda em desenvolvimento, né? Mas já, alguns anos atrás, se começou a mostrar, e os investigadores no Brasil ficaram bastante animados com os resultados, né? E são resultados independentes, não são resultados aqui do Ministério da Saúde, são resultados de grupos de pesquisa independentes, de mostrar que esse programa, apesar dos seus problemas, né, ainda a enfrentar, ele vem contribuindo decisivamente para a melhoria da saúde, inclusive e em especial da saúde infantil. Mas também, recentemente, também em meu grupo, né, mostra o Programa de Saúde da Família contribuindo para a redução da mortalidade por doenças crônicas, né, doenças de adulto, né, como as doenças cardiovasculares e as doenças cerebrovasculares. Então, é um programa realmente que tem transformado, né, e tem contribuído para aqueles indicadores e a melhoria dos indicadores que eu mostrei a vocês no início. Então, existe aí uma série de investigações, né, de exemplo de investigações, algumas feitas em meu grupo de pesquisa, outras feitas por outros grupos de pesquisa no país, que mostram exatamente esse avanço. Bem, um outro tema que me é caro, como epidemiologista, né, e outros colegas, nosso entendimento, né? Saúde não é só o sistema de saúde, né? Saúde é a melhoria global das condições de vida, né, da sociedade. Né? A gente viu o saneamento, hoje é quase tido como uma coisa de saúde, mas na verdade, melhoria das condições de vida. Né? Nos últimos anos, né, tem tido no mundo, né, e o Brasil em especial, né, os chamados programas de atenção, ou programas de transferência de renda. Né? No Brasil, existe uma série de programas sociais, né, centrado, um dos programas mais conhecidos é o programa Bolsa Família, que é um desses programas de transferência de renda. Isso não é exclusividade do Brasil, né? Hoje, muitos países do mundo adotam esse programa, né? Bangladesh, México, vários países da África, né? Foi uma resposta, né, dos governos a resolver os problemas da extrema pobreza e acelerar esse processo. Isso é uma estratégia que foi usada nos Estados Unidos em algum momento do seu desenvolvimento, né, e outros países hoje desenvolvidos, e que hoje países do chamado terceiro mundo adotam, né, para apressar essa superação mais rápida da pobreza. Há muitos debates sobre esse programa, eu não vou aqui entrar nesse debate, minha análise não é da política do programa, mas nos interessava muito saber os efeitos, era uma oportunidade grande de saber os efeitos desse programa sobre a saúde. Quer dizer, ele contribui para melhorar a saúde da população, sim ou não?
E tem uma coisa importante, porque esse programa, eles são chamados programas condicionais de transferência de renda. Quer dizer, a transferência de renda é dado primeiro à mulher, que isso tem um fator grande do chamado empoderamento feminino, né, que é bem demonstrado, e a literatura na área infantil já mostrava que nas sociedades em que a mulher se empodera mais, isso tem benefícios, né, importantes sobre a saúde infantil. Né? Isso é muito claro, já estudos da década de 70, 80, já mostram nessa direção de que as sociedades em que a mulher é mais submissa, a mulher é menos, né, tem um papel maior no desenvolvimento infantil, a situação da saúde da infância e do desenvolvimento infantil é pior. Né? Então, eu acho que esses programas trouxeram essa ideia positiva de transferir a renda não para a família genericamente, mas para a mulher. Né? Então, isso é um fato importante e estudos no Brasil têm mostrado muito claramente isso, né? O quanto há um empoderamento da mulher, com claros benefícios que isso traz. Fora isso, ele é um sistema condicional. Então, a renda é transferida com algumas condições, né? Inclusive condicionalidades no campo da saúde. Né? A pessoa, ao receber esse benefício, ele se compromete. Né? Por exemplo, se tiver uma gestante na família, essa gestante tem que ter acompanhamento. Né? Uma coisa importante no parto com sucesso e no futuro do desenvolvimento infantil. Né? Se a criança nasceu, ela tem que ser acompanhada sistematicamente para acompanhar indicadores de nutrição, indicadores de ser vacinada e outras ações, né, importantes também para o desenvolvimento infantil. Né? É um programa que implica na transferência de renda mesmo, né? Essa renda, hoje, eu não sei se mudou um pouco, mas é em torno de R$300 o máximo que isso pode chegar. Né? Então, é uma quantia aparentemente pequena, né? Pequena no sentido absoluto, mas que tem um efeito importante, né, em vários setores do desenvolvimento da criança. Aí mostra, né, quer dizer, vários países do mundo, é um programa que vem se expandindo internacionalmente, né, que é o último gráfico de 2012, mostra o quão comum esse tipo, quer dizer, os programas têm nomes e rótulos diferentes, têm algumas características diferentes, mas o princípio fundamental é o mesmo, quer dizer, são programas que o governo usa parte dos recursos públicos e transfere para os mais pobres da população, a maioria deles com condicionalidades, né, dando certas condições. E esse programa, no Brasil, ele se desenvolveu junto com o PSF. Né? Ele vai, mais ou menos, o crescimento do PSF é um momento de crescimento do Bolsa Família. E as condicionalidades no campo da saúde teriam que ser atendidas, e na nossa concepção, e o que os dados recentes têm mostrado, é que o PSF seria a conjunção perfeita, né? Porque você teria um programa expandindo a saúde e as condicionalidades de saúde precisariam ser atendidas. Né? Se você não tivesse um sistema de saúde para dar suporte, você não poderia atender essas condicionalidades. Então, seria um casamento mais ou menos perfeito, né? Que está mais ou menos nesse modelo aqui que nós desenvolvemos, né? Das relações entre o Bolsa Família e o Programa Saúde da Família. Né? Então, conceitualmente, o que nós, né, o desafio desse modelo é a ideia de que o Programa Saúde da Família, o Programa Bolsa Família, ao transferir renda, ele melhora as condições. Né? A família pode comprar mais alimentos, pode ter mais acesso a alguns recursos fundamentais, material de limpeza e outros benefícios que podem ter ações e efeitos sobre a nutrição e a saúde. E o Saúde da Família também, ao atuar, né, no tratamento, na prevenção de problemas de saúde, tem um efeito na saúde. E os dois juntos, possivelmente, se potencializam. Né? Isso é um conceito que, evidentemente, a gente tentou e vem explorando em outras pesquisas que a gente está em curso, né, para tentar entender como esses dois programas têm efeito na saúde. Isso tem a ver, né, que há um conceito, né, histórico na saúde pública de que a saúde de uma sociedade não é só determinada pelo sistema de saúde, mas é determinado pelo conjunto de benefícios e de condições em que a população em uma sociedade vive. Né? Eu acho que hoje, no campo da psicologia infantil, do desenvolvimento infantil, esse conceito é muito similar, né? Essa ideia de que o desenvolvimento é parte de um complexo de ações, né, que, interagindo e colocando em conjunto, amplificam essa interação.
Então, aqui é o principal trabalho que foi publicado, né? Nós temos outras publicações, outros trabalhos, mas recentemente foi publicado esse resultado que eu tentarei sumarizar aqui. Quer dizer, basicamente, o que a gente mostrou, né? Isso é uma tabela meio complicada, né? Com métodos também um pouco complicados, né? Os econometristas, né, nos ajudaram, né, alguns econometristas nisso, a fazer e a desenvolver essas análises, né? E o que a gente mostra, fundamentalmente, é o seguinte, quer dizer, nós já tínhamos mostrado que o Bolsa Família, ou o Saúde da Família, tinha benefício na saúde infantil. E, novamente, esses dados comprovam, né? Mas o mais interessante é que o programa Saúde da Família, que está ali como BFP, né, Bolsa Família Program, ele tem também benefício, né? E quando os dois estão juntos, lá na última coluna, né, esses benefícios se mantêm independentes, né? Quer dizer, cada um atua e dá contribuições independentes para a melhoria da mortalidade infantil. Repare, a mortalidade alguns de vocês não são do campo da saúde, mas a mortalidade é muito usada como indicador, porque é o último estágio, né? Quer dizer, se a criança vai, adoece e morre, é assim que uma pessoa, né? Evidentemente, a redução da mortalidade ele tem muitos significados, né? Quer dizer, de um modo geral, mostra o quanto melhorou, né, a saúde e toda a cadeia de eventos que vai levar a um óbito infantil, né? Bem, e mais do que isso, quer dizer, esse benefício, né, era em causas específicas e muito importantes nos países em desenvolvimento. Quer dizer, ele contribui, o Bolsa Família, né, não só o Saúde da Família, para redução da diarreia infantil, redução da malnutrição. Vocês veem lá que nas áreas onde o Bolsa Família é bem implantado, há uma redução da ordem de 65% na mortalidade por desnutrição. Quer dizer, então, ele é um dos contribuidores efetivos para aquele mapa que eu mostrei antes, quer dizer, o Brasil está hoje branco na desnutrição. Uma parte, esse programa que tem, né, claro que outras ações, repare, não é só esse programa, né, um conjunto complexo de ações que, historicamente, e já há algumas décadas, o Brasil, né, um conjunto de políticas, né, que vem sendo acumulados nesse país, né, mas, sem dúvida nenhuma, esse programa contribui para acelerar esse processo, né, e vocês veem que eles têm ações diferenciais e, possivelmente, em relação ao saúde da família, né? Por exemplo, na desnutrição, o Bolsa Família é mais importante do que o Saúde da Família. Já na pneumonia, que é uma doença complexa, então, o Bolsa Família contribui para a redução da mortalidade, mas o Saúde da Família é mais contributor, né, o que é plenamente plausível e entendível, né? Quer dizer, uma criança com pneumonia precisa ser tratada, precisa tomar antibióticos, né, na medida que isso ocorre. Então, o Saúde da Família tem uma contribuição maior em certas causas e o Bolsa Família em outras causas, o que mostra, possivelmente, esse efeito sinérgico e somatório desses dois programas, né? E mais do que isso, quer dizer, nós queríamos ir além, né? Se a mortalidade reduz o internamento hospitalar, né? O internamento já é um indicador de severidade, né? Uma criança que é internada com diarreia ou com pneumonia é uma coisa grave. E vocês veem aí nesses dados, né, que exatamente isso, na mesma magnitude que a mortalidade é reduzida, se reduz também os internamentos hospitalares. O que é mais um elemento, né, no ponto de vista lógico, né, de explicar essa cadeia de eventos. Quer dizer, não é só o óbito, porque o óbito poderia estar enviesado por alguma razão, mas outro momento desse processo, que é os internamentos hospitalares, também são reduzidos, né? Então, vocês veem aí, resumindo, né, que o Bolsa Família ele tem uma ação, né? Hoje nós acreditamos nisso, eu pessoalmente, e meu grupo, e muita gente acredita, né, que ela contribui, né, decisivamente, não só para a melhoria nutricional, que hoje e já tem outros dados de outros colegas que mostram muito nitidamente isso, para a melhoria da qualidade de alimento que chega na casa, mas também para a melhoria e redução da saúde, das condições de saúde, inclusive da saúde infantil, né? Ou da saúde. Eu vou passar rapidamente, né, uma outra linhagem de investigação que meu grupo fez, a doutora Daci Santos, que deve estar aqui na plateia, né, liderou esse estudo, né. Nessa mesma coorte em Salvador, nós estudamos um pouco para desenvolvimento infantil, né.
E a gente vê exatamente isso. Isso foi feito alguns anos atrás, e o que nos surpreendeu, eu não vou apresentar detalhes de resultados, meu tempo já acabou, mas é de que os elementos da saúde tinham um papel menor no desenvolvimento infantil, né? Um elemento importante no Brasil, já naquele momento, era a educação, a ida para a creche e o ambiente familiar, que teriam contribuições no desenvolvimento infantil. Então, o que eu quero resumir é exatamente isso. Nós vivemos num momento de transição, né, em que nossas condições de saúde estão melhorando nitidamente, as condições de saúde das crianças estão melhorando, e a plenitude física das nossas crianças já chegou no nível bastante avançado, né, ou seja, elas estão prontas, né, para o pleno desenvolvimento, né, das suas capacidades, né? Então, eu acho que discutir essas questões do desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento mental, enfim, geral, né, ele em condições muito adversas, no ponto de vista de atingir as condições físicas, isso é difícil, né, e nós estamos num momento em que exatamente, né, essa discussão sobre a capacidade cognitiva e mental de nossas crianças podem ser plenamente discutida, exatamente porque nós estamos chegando, né, em mais alguns anos, né, com políticas públicas sólidas no campo de saneamento, consolidação de programas de atenção primária e outras coisas, né, nós teremos atingido níveis bastante altos, né, da parte física das crianças, né? Então, resumindo apenas esse último slide, né, a saúde infantil e nutrição no Brasil está melhorando. Programas públicos do tipo saneamento, programa de saúde da família, Bolsa Família, né, são exemplos de investimentos, né, que tiveram sucesso, né, e impacto na saúde e na nutrição infantil, né? No Brasil, a saúde infantil e a nutrição têm decrescido como fatores relevantes, né? Ainda tem papel, repare, eu não estou aqui querendo minimizar, né? E principalmente em algumas áreas do Brasil, o Brasil é bastante heterogêneo, né? Em algumas áreas do Brasil, alguns focos, algumas áreas mais atrasadas do nosso desenvolvimento, né? Que precisam ainda de muito mais apoio, né? Mas, sem dúvida nenhuma, no ponto de vista geral, está decrescendo como um fator importante que impede o pleno desenvolvimento cognitivo e mental. As políticas de decréscimo da pobreza extrema e falta de saneamento devem ser reforçadas, né? A ênfase atual no contexto familiar, né, na melhoria do contexto familiar e na escolaridade precoce, eu acho que são coisas importantes, né, e é a próxima geração, né, de etapa do nosso desenvolvimento, né? E queria também dizer que os trabalhos de avaliação independentes, eu acho que são importantes, né? Não é só porque eu faço isso, mas são importantes para trazer para a sociedade, né, de forma independente, né, e elementos para que alimente o debate na sociedade sobre os efeitos desses programas, que, em última essência, são investimentos dessa própria sociedade, né? São os impostos públicos, né, que se colocam para todos esses programas, e, mais do que de governos, eles são programas e projetos da sociedade. Então, eu acho que isso é importante, né, que esses debates se amplifiquem para toda a sociedade. Obrigado.